Eu li Noiva, da Ellie Hazelwood, e vim falar pra vocês se ele vale o hype ou não. Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o hype que foi o livro Noiva, da Ellie Hazelwood. Eu finalmente fiz essa leitura agora em dezembro, e eu queria fazer um vídeo específico sobre essa leitura aqui no canal, porque tem algumas coisas que eu queria conversar com vocês. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, falo de livros aqui na internet, mas também mostro um pouquinho da minha vida pessoal, principalmente agora nessa nova fase, né, de gravidez, maternidade e tudo mais. Então, tem muita coisa nova, de conteúdo novo chegando pra vocês por aqui. Me segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo. Lembra de usar o link aqui do canal se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, porque é um link comissionado e assim você me ajuda sem gastar nada mais por isso. Mas se quiser gastar alguma coisa para ajudar o canal, eu te convido a participar do nosso clube de apoiadores do Catarse, tá? O link fica aqui no box de descrição, se eu não me engano é o primeiro link. Tem várias coisas exclusivas para os apoiadores do Catarse também. Nos últimos vídeos do canal eu falei quais vão ser as nossas LCs aí, leituras conjuntas que a gente vai fazer no ano de 2025, então já compensa você dar uma olhadinha. Essas nossas leituras conjuntas do ano que vem já estão disponíveis para você se preparar tanto no meu Instagram com um post por lá, quanto nos últimos vídeos aqui do canal. Então, dá uma conferida, porque aí dá tempo de você se programar para participar com a gente. O último recado é o link da minha loja da Amazon, fica aqui no box de descrição também. Te convido a passar por lá para dar uma olhadinha nos nossos marcadores de resina inspirados em livros, tá, gente? Espero que você dê uma passadinha por lá, como quem não quer nada, vai que você gosta de alguma coisa. Vamos pro assunto do vídeo, né? Já falei demais, já dei todos os avisos paroquiais. Vamos falar sobre Noiva, da Ellie Hazelwood. Eu tô aqui com o meu exemplar. Confesso pra vocês, gente, que era um livro que eu tava ansiosíssima pra ler desde o lançamento dele. Eu tava aguardando aí um momento pra comprar em que o preço não tivesse absurdo, né? Porque convenhamos, ninguém aqui é rico. Agora no fim do ano, nas promoções que tiveram da Black Friday, eu acabei comprando. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é a sinopse. Vamos falar sobre qual é a sinopse do livro Noiva. Noiva é uma fantasia, no caso a primeira fantasia, se eu não me engano, da Ellie Hazelwood. Pra quem não sabe, ela é a mesma autora de A Hipótese do Amor, eu tenho que ver os outros ali, Amor Teoricamente, A Razão do Amor, Checkmate. Eu tava bem acostumada com a escrita da autora já, sempre amei os livros dela, todos os livros dela que eu li foram leituras muito boas pra mim, né? Só que aqui a gente já tem uma quebra aí do gênero, a gente não tá num livro só de romance e nem um romance inspirado ali no mundo acadêmico, que é o que a gente já conhecia da Ellie. Aqui a gente tem um livro de fantasia com vampiros e lobisomens. Na verdade, o termo que eles usam aqui não é lobisomens, é licantropos, tá? É os licanos, no caso. A gente é uma sociedade que ela tem o território licano, o território vampírico, né, dos vampiros, e o território humano, e eles convivem ali não em muita harmonia. Já tem uma coisa aí que você percebe que esses três territórios, os três governantes ali no caso, o alfa dos licanos, o chefe dos vampiros, que eu não lembro qual é o termo que usa, mas enfim, o que domina, o que é o prefeito dos vampiros, e a parte humana também, estão sempre em convivência já um pouco hostil. A gente vê também que os vampiros, eles têm uma aliança com os humanos. Essa aliança, ela funciona como uma troca de colaterais. Então, a gente tem, de tempos em tempos, os vampiros cedem um colateral, que no caso seria uma criança, filha de alguma pessoa importante dos vampiros, e alguém dos humanos, que tem que também ser filho de algum governante, alguma pessoa importante dos humanos. Eles trocam essas crianças e uma vai viver no território da outra. Inclusive a nossa protagonista aqui, o pai dela é meio que o rei dos vampiros lá, e ele manda ela pra ser uma colateral nos humanos. Então ela passou a vida inteira dela convivendo com os humanos, serrando, lixando as presas pra ninguém ver que ela era humana, que ela não era humana, né, que ela era vampira. Ela também tem uma melhor amiga, e essa melhor amiga é humana. E a gente vê que pra nossa protagonista, que no caso é a Misery, pra ela, essa melhor amiga dela, que é a menina que cresceu com ela, é a única pessoa com quem ela se importa de verdade. A única amiga que ela tem,
a única família que cresceu com ela, né? Porque ela cresceu longe do território dos vampiros, então ela não tem toda aquela afinidade com o universo vampírico, né? Ela não é uma vampira que defende com unhas e dentes a classe, sabe? Ela é uma vampira que realmente cresceu entre os humanos, então ela não se sente pertencente a nenhum dos lados, porque os vampiros também olham pra ela tipo, você passou tempo demais no território humano, então você não é uma de nós mais. Logo no começo do vídeo, a gente já vê que o governador, no caso humano, ele tá sendo deposto. Teve uma eleição e alguém que não é ele ganhou a eleição e essa pessoa não quer o acordo com os vampiros. Então a gente vê o governante dos vampiros aqui bem desesperado para arrumar uma parceria com, de alguma forma, ou com os humanos ou com os licanos. Porque os vampiros e os licanos, eles têm mais rivalidade do que os vampiros com os humanos, tá? Uma história pregressa aí entre licanos e vampiros muito mais sangrenta. Então, nunca houve uma aliança entre os dois que tivesse funcionado. Com a mudança no mundo humano, o pai da Misery vai tentar uma aliança com o novo alfa licano, que é um alfa um pouco mais novo, que talvez tenha um pouco a mente um pouco mais aberta, né? Pra tentar formar uma nova parceria entre vampiros e licanos, tá? Eles vão tentar, no caso, a tradicional aliança por casamento. A sinopse do nosso livro, no caso, é a nossa mocinha Misery sendo prometida ao alfa licano, tá? Então ela vai se casar com ele. E vai ter que morar no território dele. É quase como se ela continuasse sendo uma colateral. Ela é meio que uma refém lá no território licano. E os licanos vão ter que enviar também alguém que seja importante para eles, pro território dos vampiros. E assim continua com o negócio dos colaterais e tem o casamento para reforçar essa aliança. Só que já tentaram fazer isso antes e não tinha funcionado. Então esse evento no passado tinha ficado conhecido como o Aster, se eu não me engano. Tinha dado muito ruim, muita gente morreu e nunca mais tentaram isso. Então agora eles tá tendo sempre aquela tensão de tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Só que o que acontece? No dia do casamento tem muita tensão acontecendo. A gente vê que realmente a rivalidade entre os dois, as duas espécies é muito grande. Então tá sempre aquela tensão de, meu Deus, será que vai virar uma guerra isso aqui? Ela é enviada pra lá, ela não tem uma relação muito próxima com o pai mesmo, então ela meio que ela tem alguns problemas familiares que meio que espelham na forma como ela vê as relações interpessoais, sabe? As relações entre pessoas, entre familiares e tudo mais. E quando ela chega no território licano, aí ela, no começo principalmente, ela vai ver ali umas pessoas que estão sempre muito predispostas a matarem ela, mas que não podem fazer nada por causa do acordo. Mas ela também vai conhecendo mais a fundo algumas pessoas lá, principalmente uma criança que é a Ana, que é maravilhosa, que eu achei, tipo, um grande ponto do livro é essa criança, porque eu achei maravilhoso essa personagem. E a relação dela, a gente também vai vendo a relação dela com o Alpha, que é o Louie, tá, gente? Eu acho que eu nem falei o nome dele ainda, que é o Louie. A gente vai vendo a relação dos dois sendo construídas também. Tem alguma coisa ali que a gente já vê logo de cara que ele tá escondendo alguma coisa dela, que ela acha principalmente que é porque o cheiro dela é muito desagradável pra ele, tá? E, enfim, gente, tem aquele negócio da parceria que a gente já tinha visto em print, né? Que a gente já viu em Crepúsculo, já viu na parceria lá de Acotar também. Então, assim, é aquele negócio da parceria que a gente já sabe que existe, que existe, né? Que a gente já sabe que outros livros trazem, então não é spoiler pra ninguém. Bom, a sinopse do livro é essa, não vou falar mais sobre isso. Isso aqui é o que acontece nas primeiras páginas do livro. Ela casando com o cara e indo pro território dele e esses pormenores dos jogos políticos acontecendo de plano de fundo. Deu pra entender o contexto do livro, agora vamos pras minhas opiniões, tá, gente? Eu vou começar falando dos pontos positivos pra mim, depois eu vou pros pontos negativos e depois eu vou falar pra vocês que nota eu dei e se vale o hype ou não. O grande ponto principal pra mim são os personagens secundários. Eu acho que os personagens secundários são personagens muito interessantes, no sentido de eu fiquei com vontade de ter visto mais sobre eles. A Ana, que é a criança, né, licana lá também. Alguns dos personagens que são meio que comandantes diretos do Louie, né? O círculo íntimo ali do Louie, no caso. Eu acho que são personagens que
com quem a Misery conviveu, que a gente vê a questão de... Eles não estavam desde o começo odiando ela, eles só precisavam conhecer ela, então são personagens que foram muito amigáveis nesse processo. Então eu achei eles muito carismáticos e eu gostei muito dos personagens e eu fiquei sentindo falta de ver mais sobre eles. Então eu acho que isso foi um ponto positivo. Os personagens secundários são todos interessantes. Não só esses que foram amigáveis, como também o irmão da Misery. Ela tem um irmão gêmeo que não foi para território humano, que era que ficou como herdeiro do pai deles também. O pai deles, eu também, do governante dos vampiros lá, eu também fiquei com muita curiosidade para saber mais sobre a hierarquia dos vampiros, porque como ela passa mais tempo no território licano, o que mais mostrou foi a hierarquia dos licanos, como os licanos funcionavam. Eu fiquei com um pouquinho de vontade de ver mais sobre a parte dos vampiros, no caso, né? Esse era um segundo ponto positivo pra mim. Mostrar a hierarquia da coisa e como as 3 espécies estão coexistindo numa mesma cidade, por exemplo. Eu fiquei com vontade de ver mais dessa questão política, de como essas 3 espécies se organizam. Porque dá pra ver que existe uma hierarquia ali, dá pra ver que cada grupo, cada espécie tem os seus próprios costumes, mas ficou tudo muito vago. Então, assim, eu queria ter visto mais sobre isso. E a personalidade da Misery também eu gostei bastante, porque eu gostei mais no começo. Depois eu comecei a achar ela um pouco boba. Eu acho que boba é a palavra. Eu acho que faltou um pouquinho mais de pressão, entendeu? Porque no começo ela é uma protagonista que me passou a vibe de ser independente, de ser forte, de se virar sozinha e tudo mais. Então eu gostei da mocinha, mas eu queria que isso tivesse persistido ao longo do livro. A ambientação também é legal. Eu gostei da ambientação porque é uma fantasia meio urbana, então tem o elemento de se passar numa cidade coexistente com os humanos, então não é uma alta fantasia, é uma cidade normal. Gente, eu não sei se passa em Nova York, porque eu não me lembro se fala o território específico. Mas eu acho que se passa nos Estados Unidos, mesmo um território existente no mundo, e por isso que eu acho que não é uma alta fantasia. Mas basicamente eu achei interessante a ambientação, a forma como cada espécie tem o seu território, cada um delimita de um jeito e quais são as consequências de uma espécie quebrar as regras e ultrapassar os limites do outro território, né, das outras espécies. Isso eu gostei bastante. Indo para os pontos que eu não gostei, eu queria falar sobre o excesso desse sentimento que ficou para mim no final da leitura, que foi eu queria ter visto mais. Eu já falei isso pra vocês, eu queria ter visto mais da personalidade da Misery, eu queria ter visto mais sobre a hierarquia das espécies, eu queria ter visto mais sobre os personagens secundários, mas eu também queria ter visto mais do romance. Por quê? Porque aqui a gente tem um romance que ele é meio slow burn, demora um pouquinho, porque eles são inimigos, né? E espécies extremamente rivais, no caso. Mas como a Misery nunca cresceu com os vampiros, ela em si não sente tanta inimizade assim em relação aos licanos, sabe? Ela não é tão preconceituosa assim. E aí ela não sente todo esse bloqueio em relação aos licanos. Ele sim sente muito bloqueio em relação aos vampiros, porque ele cresceu no território dele, né, dos licanos, com toda aquela história de rivalidade com os vampiros e tudo mais. Eu entendo ser slow burn, pra mim não tem problema, e não é um slow tão que incomoda também, tem sempre uma miserinha de romance e umas migalhas ali. E depois que o negócio engata também fica muito bom. Só que o negócio é que eu acho que faltou interações entre o casal que justificasse o nível de sentimento do final do livro, sabe? O nível de amor que eles querem passar do meio pro final, aquele amor ali eu não vi ele sendo construído com muita justificativa antes, sabe? Eu acho que faltou um pouco mais de interação, de conversa, de momentos juntos, porque a maioria das vezes eles trocam uma frase, ele fica super perturbado pelo cheiro dela e sai. Não justifica tanto, sabe? A não ser que a parceria seja completamente a causadora disso. Só que a Misery, pra ela, não existe parceria, porque vampiros não sentem esse negócio do imprint, só os lobos que sentem, entendeu? Então, pra ela, eu gostei disso, de tipo, ele é parceiro dela.
ela é parceira dele porque ele sente o imprint, né? Mas ela não. Ela poderia, né? Teoricamente, ela poderia se apaixonar por outra pessoa também. Mas ela acaba se apaixonando por ele. Só que o negócio dela se apaixonar por ele, eu não entendi por que aconteceu. Porque eles conviveram muito pouco, entendeu? Eu acho que não justificou o nível de sentimento. Eu queria ter visto mais sobre relação dos dois mesmo. Tem uma trama secundária que também me incomodou, que é uma questão dos próprios licanos ali. Que é uma questão que é tipo assim, eles têm a hierarquia deles e eles têm um problema interno só dos licanos, que é um problema com a eleição do novo alfa, no caso, né? O alfa, o Lowe, ele teve que matar o antigo alfa para se tornar alfa. E aí o povo que era fiel ao alfa antigo, teve alguns que não aceitaram muito bem, então ele tá tendo um problema de aceitação ali dentro do bando. Esses outros, né, que ficaram meio que fiéis ao antigo alfa, aquilo ali é jogado na trama como um problema a ser resolvido, e tanto é que em muitos momentos você fica, nossa, eles sofreram um ataque, estão tentando matar, que não sei o quê, que eles jogam na conta desses outros, sabe? Só que o negócio é que não explica no final das contas o que foi qual era o real problema desses que não aceitam o Lois. Você fica, uai, o que aconteceu aqui? Não. Foi só jogado lá, eu achei que ficou mal explicado. O lado vampiro eu também acho muito mal explicado, sabe? Porque ela não conviveu no lado vampiro, então eu queria ter visto mais da hierarquia deles. A forma como porque os vampiros têm um lema que é lá, tipo, o bem de todos é maior do que o seu próprio bem, tudo pelo bem de todos, que não sei o que. Eles têm problema com reprodução, eles têm problema, tipo, natalidade dos vampiros, no caso. Eles têm problemas com uma série de coisas, mas isso é só jogado na história. Você sabe que eles têm esses problemas, mas você não sabe mais nada sobre isso. O que eles fazem pra melhorar isso? A hierarquia em si, os pormenores daquele universo você não vê. Porque ela é vampira, mas ela não viveu lá. Então ela não sabe e ela não fica lá no território vampiro o tempo suficiente para que você consiga entender o que aconteceu, o que acontece ali naquela espécie. O lado humano é mencionado muito por alto, a maioria das vezes, né? Então, mas tudo bem, o lado humano, eu sou humano, eu entendo o lado humano. Em algumas coisas, basicamente foram essas coisas que me incomodaram mais, sabe? Agora, o que realmente me fez tirar 1,5 estrelas do livro, na verdade, meia estrela foi por causa dessas coisas mal explicadas. Porque, assim, é um livro gostoso de ler, sabe? Então, meia estrela foi por causa dessas coisas mal explicadas. E 1 estrela foi, gente, que final de filme da Disney, sabe? Eu achei o final muito, muito caricato. Tem o grande discurso do vilão, onde ele conta exatamente tudo que ele fez, por que ele fez, o que ele queria ter feito. Então, tipo assim, tá, tudo bem. Todo livro acaba tendo, né, esse momento do vilão contar. Mas ficou uma coisa muito, muito vilão da Disney. Eu achei muito caricato, tá? Então, no final, eu tava achando legal, assim, mas eu acho que eu esperava mais, sabe? Porque os livros da Ellie Hazelwood, pra mim, eles são muito gostosos de ler, eles são muito envolventes, mas eles também me trazem muita conexão, e com esse livro eu não consegui me conectar, né? Porque nada fazia muito sentido, assim. A questão do nó. Sempre já falaram, né? Muitas vezes a questão do nó. Tem um negócio do nó nesse livro. Que é assim, gente. Eu achava que o nó era a parceria, tá? Eu não vou falar o que é o nó, porque eu acho melhor você descobrir sozinho. Mas eu achava que o nó era a parceria, que era o negócio do imprint, no caso, né? E não é, tá? Isso daí eu posso falar pra vocês, não é o imprint, que é o nó, o famoso nó que existe nesse livro. Eu achei engraçado, mas assim, é aberto à interpretação, né? Pode ser que isso seja um elemento do lado hot do livro que você goste e que te dê um up na leitura. E pode ser um elemento que eu fiquei, tipo, não entendi a necessidade. Mas, assim, eu acho que era mais no sentido de tentar diferenciar os licanos, o ser que a Ellie Hazelwood criou. Eu acho que ela queria criar um diferencial para essa espécie dela,
que fosse diferente dos outros mitos de lobisomens e licantropos e dos outros livros de fantasia. Pra mim ficou parecendo que era isso. Ela queria ter um diferencial e aí ela inventou esse diferencial que é esse nó. Pra mim foi essa impressão que eu tive. Então no final das contas, gente, eu dei 3,5 estrelas pra Noiva. Essa foi a minha avaliação final. Como eu avalio no Scooby pelo computador, não tem como colocar o meia. Aí ficaria entre 3,5 e 4, tá? Tá ali entre 3,8, por aí, sabe? Eu acho que ele é um livro bom. Ele é um livro que, principalmente pra quem gosta de fantasia, quem tá começando a ler fantasia agora, vai curtir, vai ser um livro gostoso de ler. É um bom livro pra sair de ressaca literária. É um livro gostosinho, não vai te exigir muito. É uma fantasia muito fácil, né? É uma fantasia fácil de acompanhar. Então, pra quem tem dificuldade com livro de fantasia por causa da complexidade de uma criação de mundo nova, esse livro aqui não te dá essa necessidade de tipo, prestar muita atenção. Você vai entrando muito gradativamente e bem rapidinho na história. Então, assim, é um livro 3,5, 4 estrelas. Pra mim, 3,8 é a nota exata que eu daria pra esse livro, tá? E sobre o hype. Gente, eu não acho que valeu o hype. Sinto muito. Eu acho que ele foi superestimado, sabe? Ela é o hype desse livro pra mim. Eu acho que esse livro foi hypado porque foi escrito por ela. Porque ela já tinha um histórico de muitos livros sendo hypados, de livros muito bons, que a galera sempre falou muito sobre os lançamentos dela no gênero de romance. Então eu acho que esse livro aqui ele foi mais hypado por ser da L. Hazelwood do que por ele em si, sabe? Então, pra mim, ele não valeu o hype. Ele é um livro bom, tipo, bom no sentido de ser gostoso, de ser leve, de ser envolvente. Ele é bom. Ele não é um livro chato de ler, mas eu não acho que é aquele, tipo, que vai mudar minha vida, que eu vou lembrar pra sempre, que eu vou ter vontade de reler e tudo mais, entendeu? Então, acho que é meio superestimado. Espero que eu não magoe os sentimentos do fã-clube de Noiva, porque assim, gente, eu realmente estava com expectativas de que fosse completamente diferente minha experiência de leitura. Não tô decepcionada, tá? Eu não quero usar essa palavra, porque ele, no fim das contas, ele entregou uma boa leitura. Ele só não entregou um livro favorito. Basicamente é isso. Então, eu não acho que é um livro decepcionante. Eu acho que é um livro gostoso e, dependendo do momento da sua vida que você estiver passando aí, talvez ele seja muito indicado. Principalmente se você tiver de ressaca literária, querendo começar a ler fantasia agora. Enfim, é isso. Presentear alguém que gosta de ler fantasia também rola. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Deixa aqui pra mim nos comentários se você já leu, qual foi a nota que você deu pra esse livro. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.